Deus é soberano. Fale comigo só se você quiser. Não precisa falar se você não quiser. Diga, Deus é soberano. Eu sou responsável. Nunca devemos esquecer disso. Deus é soberano e você é responsável. Eu sou responsável. Nós somos responsáveis. A soberania de Deus não nos isenta de responsabilidades. Deus é soberano e eu responsável. Deus é soberano e você é responsável. Nunca podemos esquecer disso. Você e eu, nós não podemos esquecer isso, nunca. Mas também nunca podemos esquecer de que esse atributo de Deus, a soberania dele e a nossa responsabilidade, ela nos leva a riscos de erros. Como assim? Deus é soberano. Então, eu posso descansar e faltar com a minha responsabilidade? Não. Ou então, ao contrário, né? Ou então eu posso salientar a minha responsabilidade e isentar a soberania de Deus. Preste atenção que os dois extremos nos levam a erros. Entenda, ó. Preste atenção para que você não cometa esse erro. Eu não preciso fazer nada, porque Deus é soberano, Ele sabe de tudo. Tipo, eu não preciso orar, porque Ele já sabe o que eu preciso. Erro. Ou então, eu orei e jejuei, fiz uma campanha de 40 dias, por isso Deus me deu. Outro erro. Escute, todo extremo, todo exagero, nos levam a erro. Deus é soberano, nós responsáveis. Eu gosto de uma palavra e tenho falado ela bastante aqui. É necessário ter equilíbrio. Vamos lá? Equilíbrio. O Abner já aprendeu. Olha aí para o seu irmão, diga para ele, ó, nada de tremedeira, equilíbrio. É necessário ter equilíbrio. Tudo na palavra de Deus tem equilíbrio. Então, cuidado. Preste bem atenção. Extremos levam a erros. Deus é soberano e eu sou responsável. Isso são duas regras básicas. Não vamos fugir dela. Não adianta. As Escrituras nos mostram isso. Não podemos demais exaltar aquele que não tem exaltação, que no caso somos nós. Nós não temos nada, só responsabilidades. Se eu atribuir tudo à soberania de Deus, esquecendo-me das minhas responsabilidades, eu erro. E se eu colocar tudo sobre a minha responsabilidade, né, e falar que tudo fui eu, tipo, né? Tipo assim, né? Tipo assim, ó, né? Eu escolho Deus, eu escolho Jesus todo dia, eu aceito Jesus todo dia, né? O pecado vem a mim todo dia, mas eu escolho Deus. Tipo, mais ou menos isso. Você não escolhe nada. Escolhido não tem escolha. Você não aceita nada. O homem é totalmente depravado, totalmente pecador. Diga para mim, se você tem coragem, se tem alguma coisa boa em você. Tem alguma coisa boa em você? Você, por você mesmo, estaria aqui hoje. Olha quanta gente não está aqui hoje. Olha quantos já estiveram e não estão mais. Ninguém escolhe Deus. Ninguém consegue escolher não pecar. Se você pudesse escolher, você escolheria o pecado. Você é totalmente depravado. Nós somos totalmente depravados. Por isso, guarda isso.
Deus é soberano, eu sou responsável. Corremos o risco de perder de vista a soberania de Deus quando nós vamos para esse lado. Eu escolhi Cristo todo dia. Querido, é cada dia Ele que te escolhe. Está escrito: as misericórdias do Senhor são a causa de eu não ser consumido, e elas se renovam a cada manhã. E é porque elas se renovam a cada manhã que Ele me escolhe nele. Não sou eu que escolho Deus todos os dias. Não sou eu que rejeito o pecado todos os dias. De maneira alguma. Então, cuidado. Se você exaltar a sua pessoa e colocar em você a glória de rejeitar o pecado, então você está abatendo a soberania de Deus, diminuindo a soberania de Deus. Como o apóstolo escreveu, dizendo que as pessoas, que o homem hoje amou mais a criatura do que o Criador. Então, nós não podemos nada. Quem disse isso? Nós não podemos nada. Quem disse isso? Jesus, o próprio soberano altíssimo. Sem mim, você não diz não para o pecado. Sem mim, você não se regenera. Sem mim, você não se santifica. Sem mim, você não me escolheria nunca. Mas nunca. Never, never, never more. Nunca, nunca, nunca. Se dependesse de nós, jamais escolheríamos o Senhor. Equilíbrio, essa palavra se encontra em toda a Escritura. Toda ela é cheia de equilíbrio. Não a palavra, propriamente dita, a palavra equilíbrio, mas o equilíbrio está em todas as Escrituras. Em todas, desde Gênesis até Apocalipse. Nós vemos que o nosso Deus, o Deus soberano, Ele ama ver tudo distribuído de maneira equilibrada. Tudo é equilibrado. Assim como o bebê que se formou no ventre daqui está grávida, Assim, na palavra de Deus, é tudo no lugarzinho certo. Vai a unhinha, aonde que vai unha? Nos membros aqui, superiores e lá embaixo. Não vai unha no nariz, Porque se a unha estiver no nariz, então já não tem equilíbrio, Se tiver um monte de unha aqui, é uma anomalia e não está bem distribuído. Entenda que a palavra de Deus, ela é bem distribuída, em toda ela, bem equilibrada. Assim, escute sempre. Quanto a esse atributo tão difícil de entender para alguns, não são todos que não conseguem entender a soberania de Deus, não são todos. Mas nós vamos chegar hoje num final. Um final maravilhoso, você vai entender. Então, preste atenção. Nisto, na distribuição equilibrada das coisas de Deus, se consiste a beleza das coisas de Deus. Por isso que a palavra de Deus é linda, perfeita, agradável, maravilhosa. Por quê? Porque Deus e sua palavra são equilibrados, Tudo tem proporção exata, em equilíbrio. Hoje, nós vivemos um tempo onde o homem é voltado para si mesmo, A era antropocêntrica. Hoje nós vivemos a era antropocêntrica, onde o homem é o centro de tudo. Onde é ensinado que você é o mais importante. Não é? Hoje, a mídia, hoje, as redes sociais, Tudo é,
self. Tudo é voltado para mim. A era antropocêntrica, onde o homem é o centro de tudo. Devemos nos preocupar nessa era, irmãos. Por isso que Deus colocou no meu coração, desde aquele sábado de rancho, começar a declarar na igreja os atributos do Deus Todo-Poderoso. Nós temos aprendido, já desde domingo retrasado, que Deus tem suas perfeições. E a pergunta para nós era essa, né? Você conhece o Deus a quem você serve? Então nós, a igreja do Deus vivo na terra, ela deve se preocupar em dar ênfase à soberania do grande eu sou. Vamos ver lá, nós paramos aí, né? Êxodo capítulo 3, do verso 13 ao 15. Abra as Sagradas Escrituras, no livro de Êxodo. Êxodo, livro de Moisés, né? Que Moisés escreveu. O segundo livro que está aí nas Sagradas Escrituras. Capítulo 3, verso 13. Todos acharam? Vamos ler? Então disse Moisés a Deus: eis que quando... Vamos fazer a alternativa. Eu leio um, vocês leem o outro, tá? Intercalando. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome, leia comigo, este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Qual é o nome do Senhor? Eu sou o que sou. Eu serei o que serei. Deus imutável. E é esse Deus soberano que nós estamos adorando nessa noite. E não só nessa noite, mas sempre. E nossa geração, essa geração, a sua geração, tem que sempre, com muito cuidado, não entrar no ritmo desse mundo e não achar que você pode fazer alguma coisa. Que você pode de si mesmo fazer alguma coisa. Sempre com cuidado, com amor, com aqueles que acham, né? Aqueles que acham que existe liberdade, aqueles que acham que existe livre escolha, aqueles que acham que vão e fazem porque querem fazer. Então nós temos que ter cuidado, sempre com carinho, sempre com amor, mas sempre declarando: não, Ele é soberano, Ele é soberano. Jesus é soberano. E todas as vezes quando a gente fala de soberania, que Deus é soberano, vem sempre uma pergunta estranha no nosso coração. Mas no final dessa mensagem, você vai ter a resposta dentro do seu coração. E você responde agora, nesse exato momento, tu não precisa responder. Mas sempre quando se fala em soberania, vem aquela pergunta esquisita, né? Estranha. Quem está no governo da terra? Deus ou o diabo? É uma pergunta estranha, não é? Quem está? Quem será que governa? Aí nós vamos ouvir as pessoas e falar: não, Satanás que está solto aí
fazendo o que ele quer, né? Porque, ó, quantos assassinatos, quantas mortes, quanta fome, quanta criança abandonada, criança que nasce jogada no esgoto, nossa, não vamos nem falar, né? Que dá até horror. Claro que é Satanás que governa. Está escrito, né, que lá em João, que, né, é normal, a maioria das pessoas acreditam assim, que Deus é soberano no céu, mas na terra há um governo satânico. E para isso nós precisamos mapear, fazer mapas, né? Mapas numerológicos e estratégias, e mapear Taubaté, os 4 pontos. Por quê? Porque Satanás reina. Ele é o príncipe desse século. João escreveu dizendo que, né, o mundo está no maligno. O contexto dessas palavras é outro. Quando João diz que o mundo está no maligno, ele está falando de pecado. E quem está em pecado tem governo de Satanás mesmo. Quem está em pecado, quem governa é o inimigo mesmo. Mas e a terra? Nós cantamos aqui, né? Tu és soberano sobre a terra, e nos céus tu és Senhor, o quê? Absoluto. Absoluto é porque não tem outro. É normal, queridos, que a maioria acredite que Deus é soberano só nos céus, e que aqui na terra haja esse governo. João, ele advertiu, dizendo que toda iniquidade é pecado, e que aquele que é nascido de Deus não peca, mas conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Por isso ele disse, o mundo, então, está no maligno, porque o mundo, que mundo ele falava? O mundo que peca. Mas, queridos, preste atenção naquilo que Deus vai continuar falando conosco. A maioria dos cristãos acredita na antropocentria, ou na era antropocêntrica. Preste atenção. Será que eu também acredito? Será que eu acredito que eu sou o centro? Sabe por quê? Porque quando você acredita que você pode escolher o seu próprio futuro, eu escolhi minha profissão, eu escolhi com quem casar, eu escolhi aonde estudar, eu escolhi com quem andar, eu escolhi estar nessa igreja, eu escolhi Jesus, eu aceitei Jesus com a minha mãozinha, levantei. Outrora eu andava no mundo de perdição, mas agora eu aceitei Jesus. Isso é você, voltado para você. Eu costumo dizer, e vou sempre dizer, e eu sei que alguns ficam bravos comigo, você não aceitou Jesus, Ele não é mercadoria barata. Ele não é uma mercadoria de R$1,99, de sei lá, quer Jesus, agora não, outro dia quem sabe, né? Não. Vós não me escolhestes, eu vos escolhi a vós. Eu. Quem disse isso? Ninguém escolhe nada. Então a maioria dos cristãos hoje pensa assim, que ele pode determinar o seu próprio futuro, que ele pode determinar suas próprias escolhas, que ele tem liberdade de escolha. Se eu quiser hoje eu vou para a igreja, se eu não quiser eu não vou. Escute, preste bem atenção. Aquele que é dirigido pelo Espírito, ele vai aonde o vento leva. Nossa, pastora, mas então eu não vou para a igreja, é porque Deus não me escolheu para ir? É que você não está sendo direcionado pelo Espírito, só isso. Talvez quem esteja te direcionando são outros ventos. Porque se você é de Deus, o Espírito Santo vai te direcionar sempre para Deus. Sempre para Deus. Nunca para fora dele. Nunca. Aquele que é de Deus é dirigido por Ele. Agora, se hoje você está aqui, ó,
se hoje você está aqui, quem te direcionou para cá foi Ele. Pode ter certeza. Você não veio para cá porque quis. Você não veio porque escolheu estar aqui. Não, de maneira nenhuma. Principalmente se você é eleito por Ele. Principalmente se você foi eleito por Ele antes da fundação do mundo. Mas vamos continuar. Segunda carta de Paulo a Timóteo. E nós vamos voltar na nossa pergunta. Nós ouvimos sobre a nossa responsabilidade, não é? Ouvimos sobre a soberania de Deus, estamos falando sobre ela. E eu vou te dizer uma coisa, é muito mais fácil. Olha aqui, preste atenção antes de você olhar para a Bíblia. É muito mais fácil atribuir toda malignidade e toda atrocidade e toda violência e tudo que está acontecendo no mundo a Satanás. É mais fácil. Mas vamos ver o que as Sagradas Escrituras dizem em segunda carta de Paulo a Timóteo. É fácil. Eu caí em pecado. Foi o diabo. O diabo que passou uma rasteira em mim, pastora, você não tem noção. Eu estou com uma frieza no coração e não consigo mais adorar, não quero ir mais para a igreja. Aí o diabo que armou um laço para a minha vida e eu caí e tudo mais. Escute, querido, a palavra de Deus diz, não deis lugar a ele. O apóstolo escreveu dizendo, não deis lugar ao diabo. Se por acaso o diabo fez alguma coisa na sua vida, é porque você deu lugar, primeira coisa. Mas vamos ver vamos voltar para a nossa pergunta lá. Quem governa essa terra? Deus ou o diabo? Eu não quero que vocês respondam para mim, por favor. Respondam no final para vocês mesmos. Alguns acreditam que é o diabo, outros acreditam que é Deus. Mas vamos ver. Primeira coisa, primeira questão. Vamos lá. Tudo é culpa de Satanás? Se ele governa esse mundo, então tudo é culpa dele. Mas vamos ver. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Agora leia você o verso 2. Toda a igreja que está com a Bíblia aberta. Eu continuo. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Vocês. Eles têm aparência de piedade. Sabe por quê? Porque eles são religiosos. Eles vão na igreja. Eles entregam dízimo, eles fazem campanha. Eles têm aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, o apóstolo Paulo disse a Timóteo, afasta-te. Destes, fica longe. Pessoa que tem todas essas, mas com aparência de piedoso. Escute, verso 13, leia comigo, do mesmo capítulo. Mas enganando e sendo enganados. Espera aí, escute. Agora vem cá comigo. Caluniadores,
desobedientes a pais e mães, e tudo que está aí. Por acaso o apóstolo Paulo citou o nome de Satanás? Ele diz assim: olha, porque nós teremos dias trabalhosos, porque Satanás vai investir nessa geração, e essa geração vai ser uma geração enganadora, uma geração que faz calúnia, uma geração profana. Ele falou isso? Não, ele diz que nós vivemos um tempo trabalhoso, onde esta geração débil, louca, esta geração má, inimiga de Deus, inimiga de Deus. Só que no verso 13 ele fala que eles vão se enganar e serem enganados. Abra a Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos. Volta lá nos Evangelhos. É bom assim ir para lá e para cá, que a gente aprende a manusear a Bíblia. Eu também. Eu também, porque minha cabeça é uma benção. Marcos capítulo 7. Eu e vocês, vocês e eu. Marcos capítulo 7. Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 7. Leia comigo no versículo 14. E chamando outra vez a multidão, Jesus disse assim: ouvi-me, vós todos, e compreendei. Preste atenção, igreja. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, escute o que Jesus disse. Ele deixou a multidão e entrou na sua casa, e os seus discípulos perguntaram para ele acerca disso. E ele disse: assim também vocês estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no seu corpo, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas. Ele está perguntando, ficando pura todas as comidas? E dizia, agora leiam comigo se vocês puderem: o que sai, isso. Agora leiam todos juntos os que estão acordados, vivos e com Bíblias. Vamos lá? Porque do interior saem os maus, saem os, que mais? Furtos, inveja. Todos estes males procedem o quê? Procedem de dentro do homem. Eu adulterei porque, nossa, era um negócio na minha frente, não deu para resistir aquele negócio. O negócio estava lá, na minha frente, para lá e para cá, para lá e para cá, saltando para fora, não deu. O diabo me cegou naquela hora e eu adulterei. Mentira! Adulterou porque é adúltero. Olhou, tocou, pôs a mão porque quis. A culpa do adultério não é de Satanás. Está escrito aqui ou não está? Quem disse isso foi eu ou foi Jesus? Quem governa a terra? Sabe por quê? As pessoas têm mania de dizer que os adúlteros, homicídios e furtos, e está escrito, e avarezas. Porque Deus, imagine se Deus governasse a terra, Ele não ia deixar isso acontecer. Escute, as coisas acontecem porque o homem se afastou de Deus. Mas Deus continua soberano.
Começo dessa mensagem, diga comigo bem alto: Deus é soberano. E eu sou responsável. Ele continua soberano, mas a responsabilidade é sua, é minha. Está escrito. Você quer resposta para tanta tragédia no mundo? Você quer resposta? Por que Deus permite uma criancinha tadinha morrer de fome? Por causa da sua maldade, da minha maldade, por causa da maldade dos pais dela. Não por causa de Deus, nunca por causa de Deus. De que se queixa o homem? De que se queixa o homem? Do que o homem tem que se queixar? Queixe-se dos seus próprios pecados, da sua própria avareza. Está escrito. Judas, carta de Judas, dificilmente se prega muito em Judas, ela fica antes de Apocalipse. Uma carta sem capítulos, curtinha. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, por genealogia, também irmão de Jesus. Judas, filho de Maria. Preste atenção. No versículo 7, só para a gente entender, uma carta sem capítulo, mas com versículos, né? No versículo 7, seria um capítulo só, né? Preste atenção, leia comigo. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo também estes, quem? De quem Judas está falando? Esta geração, a nossa, essa de hoje, essa que eu falei, que é débil, que é nojenta, que é uma geração má, da qual nós não podemos nem ficar perto, da qual o apóstolo Paulo falou: afasta-te. Judas vem falando: e contudo também estes, semelhantemente, adormecidos. Agora, preste atenção: contaminam a sua carne, e rejeitam o quê? E vituperam. O que essa geração faz com o domínio de Deus? Rejeita. Esta geração rejeita o domínio do Todo-Poderoso. É uma geração, faz um laço para mim, daqui a pouco eu vou enroscar. Soltou o laço. É uma geração que rejeita o domínio de Deus e rejeita o que mais? O que está escrito aí? Rejeita a dominação e envergonham as dignidades. Porque vituperar é envergonhar. Preste atenção. É uma geração que não se sujeita a Deus de maneira nenhuma. E além de não se sujeitar às dominações, não é só a Deus não, qualquer domínio, autoridade, qualquer autoridade, além de não se sujeitar, envergonham a dignidade. Sabe por quê? Porque hoje, ser digno é fora de moda. Nossa, você tem 20 anos, você tem 30, nossa, você não namora, você não fica, você não transa, você não sai com ninguém, você não vai para balada, porque hoje, certo é errado, e o errado é o certo. Nossa, você convive, você perdoou traição, você perdoou adultério, nossa, mas você é um burro, mas como você é bobo. Faz também, vai lá, arruma 2, 3, 4, o que era certo se tornou errado, e o que era errado hoje é certo, ou seja, envergonham aquilo que é digno. A pergunta ainda
ressoa no nosso coração. Quem governa a igreja? Quem governa a terra? Deus ou o diabo? Nós já vimos que o homem, pelas Sagradas Escrituras, coloca a culpa em Satanás, mas não é de Satanás, não. A Bíblia diz para a gente não dar lugar para ele. Mas aqui, em Marcos, quando Jesus fala, ficou bem claro, não ficou? Se em Timóteo não estava tão claro, mas em Marcos ficou muito claro para nós. Que do coração do homem saem todos os males. Todos os males. Olha, eu vou falar uma coisa para você, não importa o que as pessoas pensam, não importa o que as pessoas dizem, eu creio assim, a comunidade de Deus vive crê assim, que nós somos guiados pelas Escrituras. E o que elas dizem de Deus? Quem Ele é? O que as Escrituras mostram de Deus? Deus criou todas as coisas, Ele domina e reina sobre tudo. As Escrituras afirmam que Ele é onipotente, onisciente, onipresente e que Ele é todo-poderoso e Ele é soberano. Escute, a vontade de Deus, os planos de Deus são irrevogáveis. Ele não volta atrás. Mas fica a pergunta ainda para nós. Vamos ver agora, nas Sagradas Escrituras, se realmente Deus é soberano. Amém? Vamos abrir as Escrituras, analisar. Primeira palavra, tem várias, viu, irmãos? Essas são poucas palavras que eu vou citar para vocês sobre a soberania de Deus. O que é ser soberano? O que é um ser soberano? Fala uma palavra, um substantivo, um sinônimo, perdão. O que é Deus? Sobre todos. Outra palavra. Poderoso, soberano. Fala mais uma palavra aí. Único. Absoluto. O que mais? Fala aí. Outras palavras. Eterno. Fala alto, Natália. Não? Soberania quer dizer que Ele governa sobre todos, sobre tudo. Se Ele é soberano, é porque não tem ninguém acima dEle, certo? Isso é soberania, não é? Então vamos ver se as Sagradas Escrituras nos mostram que Ele é soberano mesmo. Vamos ver? Agora preste atenção. Por isso que eu disse que eu não me importo com o que dizem. Cristão não é guiado por doutrinas humanas. Cristão não é guiado por horóscopo. Cristão não é guiado por almanaque, né? Cristão não é guiado por revistinhas. Cristão é guiado pelas Escrituras. Então, para mim, não importa o que o fulano de tal, que agora é famoso pelas suas palestras de autoajuda, não me importa o que o fulano de tal falou, não me importa que ele já escreveu 10, 20, 30 livros, e que ele dá palestras para empresas assim, para 10 mil pessoas, e que ele fala coisas que parecem ser verdadeiras. Não me interessa os palestristas de autoajuda, não me interessa os chefes, os doutores em, como que é? Coach. Não me interessa. Queridos, isso não faz parte da nossa vida. Eu não consigo ver uma igreja, não dá para entender uma igreja que vai para esse lado. Uma igreja que traz pessoas conhecidíssimas na mídia, que não são nem cristãs, mas porque elas estão bombando aí na autoajuda. Você não é guiado por coach, você não é guiado por autoajuda, você não é guiado por neurolinguística, você não é guiado por isso, você é guiado pelas Escrituras.
Jesus falou isso para um homem muito inteligente chamado Nicodemos. Ele disse: Nicodemos, necessário é nascer de novo, Nicodemos. Nicodemos não entendeu, ele falou: Nicodemos, você é muito inteligente, você é sábio, você é príncipe em Israel e não consegue entender o que eu estou te falando. Necessário é nascer de novo. Nicodemos não entendeu. Ele disse: Nicodemos, aquele que é carne, mas aquele que é nascido do Espírito, ele é nascido do Espírito, ele já não anda mais segundo a carne, ele é guiado pelo Espírito. Então, com base nas Escrituras, é que eu vou mostrar para você que Deus é soberano, é que nós vamos aprender que Deus é soberano. Escute, Salmo 95, abra sua Bíblia e leia, por favor, se você quiser, Salmo 95. Esse é o conselho que eu vou dar para você. Esse é o conselho que o Senhor está dando para nós e o salmista deu para nós. Só o verso 6, vamos ler bem, bem alto. Vamos lá, todos juntos? 95, 6. Ó vinde. Preste atenção. Se eu acredito que eu fui criada por Deus, olha só que máquina você é. Olha a perfeição da máquina que você é. Alguém aqui já estudou o corpo humano? Nem que seja estudou bastante. Vamos lá, quem já estudou bastante, pode erguer a mão aí. Lá atrás, eu e esse menino. Lá também. A gente já fez anatomia, já o abdômen, né? Mais de uma aula, um ano inteiro. Já abrimos ali, né? Cadáveres, já vimos os músculos, os negócios lá dentro. Tem alguém fazendo assim, né? Então, a gente já abriu, já mexeu, tá. Mas, na escola, ciências lá, todos já estudaram, todos. É perfeito, não é? É perfeito, o ser humano é perfeito, vamos dizer, na nossa linguagem. Preste atenção, ele diz assim: vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Escute, existe alguém maior do que alguém que possa criar um ser humano como você? Eu quero te fazer uma pergunta: já criaram um ser humano? Com vida? Que sai falando, que sai raciocinando? Já? Não. Porque ninguém é como o nosso Deus. Só Ele é sobre todos. Por isso Ele é soberano. Apocalipse 4. Apocalipse 4. Versículo 11. Digno é, Senhor, de receber glória, honra, poder. Por quê? Porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criados. Escute, querido, agora, a partir de agora, eu deixei só esses 2 versículos. Nós temos uma porção, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele a glória. Ou então o que nós lemos, Tessalonicenses Colossenses capítulo 1, tantas palavras, mas nós não vamos citar, porque agora eu quero que você aprenda junto comigo algo muito importante, muito importante. Deus é soberano em todas as áreas. Por exemplo, Deus é soberano sobre toda a autoridade constituída na terra. Vamos ver na Bíblia? Provérbios 21, abra lá rapidinho. Provérbios 21. Olha só o que diz Provérbios 21, versículo 1 e 2. Olha o que está escrito: como o ribeiro de águas
assim é o coração do rei na mão do Senhor, e tudo quanto ele quer, inclina. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Preste atenção, que aqui ele está falando que o coração do rei, ou seja, vamos mudar aqui para o nosso país, que o coração do presidente da república está na mão dele. Pastora, não fala isso, aquele homem, pastor. Pastor, o que esse homem está fazendo com nós? E a senhora está dizendo que Deus é que manda nele. Deus manda nele. Pelo menos a minha Bíblia diz que Deus manda nele. Deus é soberano. Pastora, mas então Deus mandou ele fazer isso com a gente? Mandou. Como assim? Lembra de Israel? Lembra de Israel? Israel desobedeceu. Israel pecou. E daí o que Deus fez? Eis que levanto contra ti um rei poderoso. Que era quem? Quem? Nabucodonosor. Escute. Esse presidente que está aí. Se ele tem feito o que fez para nós, se o governo está sendo do jeito que está, é porque em pecado nós estamos. Porque nós estamos esquecendo do Deus soberano. Então Deus está apertando. E escute o que eu vou dizer, vai apertar mais. Se nós não nos voltarmos para Ele, Ele aperta mais. Ele aperta mais e vai apertar mais, até que eu e você olhemos para Ele. Está escrito na minha Bíblia, eu acho que na sua, que o coração do rei, o coração do governante, está na mão de Deus, e Deus inclina para onde Ele quer. Romanos capítulo 13. Está escrito. Sabe por que está escrito isso? Porque Deus é soberano. Porque a soberania de Deus não tem quem conteste. Você pode querer contestar, mas problema seu. Eu fico com as escrituras. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, aos governadores, porque não há governo, ao invés de potestade, pode colocar aí governo, não há autoridade que não venha, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste ao governo, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos. Não vou continuar porque entra em outro assunto. Eu só estou mostrando para você que Deus é soberano sobre as autoridades. Ninguém entra, ninguém sai se Ele não permitir. Pilatos olhou para Jesus e disse: você não sabe que eu tenho autoridade para te soltar ou te matar? Jesus, com lindo que ele era, não era antropocêntrico nem um pouquinho. Ele olhou para Pilatos e disse: você não tem autoridade nenhuma, se do meu Pai não te fosse dada. Você tem autoridade, você acha que você tem autoridade para me soltar, mas eu não vou querer ser solto, porque eu dou a minha vida, ninguém tira de mim, eu a dou. Ninguém matou Jesus, Ele entregou a sua vida, porque Ele é Deus soberano. Deus soberano, a vontade dEle nunca se desfaz, ponha isso na cabeça. Daniel capítulo 4, que palavra linda, muito linda. Abra a Bíblia em Daniel. Bíblia em Daniel. Nosso irmão Dani, vamos lá. Coisa mais linda esse Daniel. Capítulo 4. Verso 34, leia comigo. Olha que coisa mais linda. Jesus, que palavra.
Mas ao fim daqueles dias, aquele mesmo, aquele que Deus levantou para oprimir Israel, né? Naqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo, o louvei e o glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio eterno, sempre eterno, um domínio para sempre, e cujo reino é de geração em geração. Agora preste atenção no verso 35, e todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo o que? Ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Agora leia comigo o final desse versículo. Não há e nem há quem diga o quê? Que fazes? Deus, por que o Senhor está permitindo o governo nos oprimir? Escute, está escrito aqui, está escrito aqui, ninguém pergunta para Deus o que Ele está fazendo, ninguém pergunta para Deus o que Ele faz, Ele é soberano. Volte um pouquinho no capítulo 2, amo esse versículo, amo, um dos versículos mais lindos da Bíblia, capítulo 2, leia comigo o verso 21, bem alto se você puder. Ele, Deus, vamos lá? É Ele quem o quê? Muda os tempos e as horas. Ele remove, Ele põe. Ele põe presidente, Ele tira presidente. Ele põe presidente, Ele tira presidente. Não pense que é você com seu voto miserável. Quem põe, quem governa é Cristo. Eu vou lá mudar a história do Brasil com os meus votos, vou levar uma cambada comigo, vou fazer a cabeça de toda a comunidade de Deus, e vamos lá, vamos mudar a história, vamos lá, vamos mudar a história. Nós só mudaremos a história se Cristo for o nosso Rei eterno e soberano. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. É Ele que estabelece. Escute, Deus é soberano sobre as autoridades. Não sei, você pode sair daqui totalmente decepcionado com a pregação de hoje. Você pode sair daqui totalmente decepcionado com o que você veio ouvir. Mas você está enganado quando você acha que Deus não é soberano. Ele é. Eu poderia ficar aqui falando muito mais versículos, mas nós vamos mudar. Nós vamos ver que Deus é soberano até sobre a salvação. Ele salva quem quer, porque aprove a Ele salvar quem Ele quer. Abra sua Bíblia em Romanos. Quando fala em Romanos, dá até calafrio na gente, né? Fala em Romanos, principalmente 8, 9. Meu Deus, essas palavras são difíceis de entender, como Pedro disse, né? O apóstolo Pedro falou assim, o nosso amado Paulo, né? Que escreveu palavras difíceis de entender. E tem muita gente que não consegue entender o que está escrito em Romanos 8. No versículo 29. Mas eu vou ler o 28, só para não ficar muito forte. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Agora o 29, olha a soberania de Deus aí. Porque os que dantes também, para serem o quê? A fim de que Ele seja, e os que Ele predestinou, e aos que chamou, e aos que justificou. Escute, está escrito na sua Bíblia que Ele predestinou você para a salvação. Tá? Risca aí se você não gosta dessa palavra. Então tira. Não aceito. Fui eu que aceitei Jesus. Eu que andava rebelde. Não! Ele te escolheu.
Ele, e olha, quer saber quando que Ele escolheu você? Antes da fundação do mundo. Aquele que antes conheceu, antes, bem lá, antes da fundação do mundo, também esse Ele predestinou. E Ele não só predestinou, chamou. Então a salvação, ela implica soberania. Efésios 2:8, se você quer fugir mais um pouquinho. Abra em Efésios 2:8. E leiam bem alto, por favor, vocês todos. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, o verso 8. Bem alto, toda a igreja. É salvo por quê? Diga, eu sou salvo por causa da soberania de Deus. Escute, Deus também é soberano sobre os nossos sofrimentos. Preste atenção. Essa parte é importante. Deus é soberano sobre os nossos sofrimentos. Abra em Filipenses. Para frente aí de Efésios. Filipenses. Capítulo 1. Leiam bem alto comigo se vocês quiserem. Versículo 29. Porque a vós não é crer nele só, mas padecer por ele. Primeira carta de Pedro, abra lá, vai indo para frente, você encontra Pedro. Tem Hebreus, Tiago, Pedro. Capítulo 3. Versículo 17. Leiam bem alto, por favor, para vocês não dormirem, não esquecerem nunca da palavra. Deus é soberano na hora do sofrimento. Ah, Deus não está me vendo. Ah, Deus não está olhando para mim. Olha aí só, olha aí. Ele é soberano. Verso 17, vamos ler? Porque melhor, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo. Então, Deus é soberano até no nosso sofrimento. João, Evangelho segundo escreveu João. Evangelho segundo escreveu João, abra lá. João capítulo 16. Versículo 33, leia por favor. Vamos ler todos juntos? Tenho no mundo, eu venci o mundo. Soberania de Deus nas nossas aflições. Soberania de Deus no seu futuro. No meu? Sim, se você crê, no seu. Soberania de Deus no futuro do homem. Abra a Bíblia em Atos dos Apóstolos. Capítulo 18. Olha o versículo 18, que lindo. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria. E com ele Priscila, Áquila, tendo feito voto. E chegou a Éfeso e deixou-os ali. Mas eles, entrando na sinagoga, disputavam com os judeus. Agora preste atenção. E rogando-lhes eles que ficassem por mais algum tempo, não conveio nisso. Antes, olha o que Paulo falou. Antes se despediu deles, dizendo o quê? Querendo Deus, eu volto. Escute, um cristão que respeita e que entende a soberania de Deus, ele jamais age com soberba.
Se Deus permitir, eu volto. É igual o Tiago falou. O apóstolo, a carta de Tiago, ele fala assim, olha. Deixa eu ver aqui qual o capítulo. Abra lá em Tiago. Tiago fica depois de Hebreus. Capítulo 4. Olha que palavra linda. Tiago capítulo 4, verso 13. Eia, agora você que diz: hoje, amanhã, iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Digo para você uma coisa: você não sabe o que vai acontecer amanhã. Porque o que é a sua vida? É um vapor, que aparece por um pouco de tempo e depois vai. Em lugar de você ficar falando aí, amanhã eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, o certo é dizer isso, igual Paulo falou: se Deus permitir, eu volto ver vocês. Olha o que ele fala aqui: se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isto ou aquilo. Tá aí, eles eram tudo carequinha, não é da boca para fora não. Agora alguns continuam carequinha, mas era tudo titiquinho assim. Desde que eles são desse tamanho, que agora são desse tamanhão, eu falo para eles têm mania: mãe, vamos, né? Mãe, amanhã nós vamos. Se o Senhor permitir, se vivermos. Sabe por quê? Porque Tiago, ele é mais ousado do que eu. Ele fala assim, que toda presunção como essa é maligna. Está aí no verso 16. Não, eu vou estudar, eu vou fazer isso. Não, eu não posso servir ao Senhor porque eu tenho que cuidar dos meus estudos. Não, eu não posso servir ao Senhor porque eu tenho que trabalhar. Deus sabe que eu tenho que trabalhar. Não, Deus sabe que eu não fui para a igreja essa semana porque eu tive meus contratempos, eu tive meu problema. Escute, querido, me perdoe. Deus sabe sim. Deus sabe que o tempo está se findando, que as últimas terrinhas ali, daquele reloginho que eu nunca sei o nome, que vira assim, ampulheta, está acabando. Não, eu ainda vou servir ao Senhor com toda a minha força. Não, eu ainda vou exercer o ministério que Ele me deu. Não, se Deus quiser, ano que vem eu volto para a igreja, com tudo. Não, se Deus quiser. Querido, está escrito aqui, isso é maligno. O tempo de servir ao Senhor é hoje. E está escrito: não endureçais os vossos corações. Se o Espírito do Senhor está falando com você, não endureça seu coração. O tempo de servir ao Senhor é já. O futuro, o seu futuro está na mão de Deus. Escute, o seu futuro está na mão de Deus. Hoje eu falava isso com o pastor. Eu dizia isso para ele: amor, o que adianta fazer planos? O que adianta se estressar, se endividar? Deus é que tem o controle da nossa vida. Você já perguntou para Deus se é isso que é para fazer? E eu digo isso para você hoje aqui: de que adianta você se preocupar com tantas coisas, mas você já perguntou para Deus se é isso mesmo que é para você fazer? Você fica tão preocupado com o que você vai fazer amanhã, depois amanhã, durante a semana, e esquece de fazer do mais importante. Deus, você quer eu que eu faça isso? Você quer eu nesse lugar? Você quer eu aqui? Você me quer nesse lugar? Você quer que eu faça isso? Não, não quero. Então estou perdendo tempo. Sabe por quê, querido? É o que vocês aprenderam ontem. O que você plantar, os jovens, né? Não é vocês, os jovens aprenderam ontem. O que você plantar nessa vida vai refletir na eternidade. O que eu tenho fazido, né? O que eu tenho fazido nessa vida, meu Deus? Ontem nós estávamos lá na roça. O que eu tenho feito nessa minha vida? Ontem eu mostrei para eles. A nossa vida, se comparando à eternidade,
é minúscula. 0 a 70. 70 anos é o período da vida do homem. Depois dos 70, enfado e canseira. A avó que o diga lá. Ainda bem que ela não está enfadada nem cansada. Mas o que eu faço nessa minha vida curta vai refletir numa eternidade. O futuro do homem está na mão de Deus. Deus é soberano. Escute, Deus é soberano sobre os mínimos detalhes. Você entende isso? Deus é soberano sobre os mínimos detalhes. E eu ainda vou mais um domingo falar sobre a soberania de Deus. É o pouco que eu posso, irmãos. Porque olha, se a gente fosse falar sobre tudo, sobre a soberania de Deus, nós iríamos ficar o ano inteiro falando. Mas mais um domingo só. E eu completo sobre a soberania. No próximo domingo nós vamos falar sobre o Deus onipotente, o Deus onisciente, o Deus onipresente. Mas eu quero encerrar hoje. E o próximo domingo que eu digo não é no próximo, é daqui a 15 dias. Fora um domingo no outro. Próximo domingo quem vai estar aqui ministrando é o pastor. Se Deus permitir. Se Jesus não voltar. Se Ele estiver vivo. Mas eu quero encerrar sobre a soberania hoje. Não o assunto. Dizendo para você que a soberania de Deus está sobre os mínimos detalhes. E eu não podia deixar de citar essas duas palavras. Abre Isaías 44. Verso 8. Fala assim, ó. Não vos assombreis, nem temais. Porventura, desde então, não vou-lo fiz ouvir, e eu não vos anunciei, porque vocês são minhas testemunhas de que eu disse isso. Olha, há outro Deus além de mim? Ele mesmo responde e diz: não há outra rocha que eu conheça. Deus é soberano nos mínimos detalhes. Abra agora em Mateus capítulo 10. Eu vou encerrar a soberania de Deus. Escute, Deus é soberano sobre toda a autoridade. Deus é soberano sobre a sua salvação, sobre a minha salvação. Deus é soberano sobre os nossos sofrimentos. Deus é soberano sobre o futuro do homem, o seu futuro, o meu futuro. E Deus é soberano sobre os mínimos detalhes. No Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 10, no versículo 29, ele diz assim, Jesus dizendo: não vendem 2 passarinhos por 1 centil? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenha medo, pois você vale mais do que muitos passarinhos. Escute, você vale mais do que muitos passarinhos. Escute, Deus é soberano nos mínimos detalhes da sua vida. E encerrando agora as palavras, volte um pouquinho em Mateus, não encerrando o assunto tão conhecido e tão pouco vivido por você e por mim. Capítulo 6. Por isso eu vos digo, verso 25, perdão. Por isso eu vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Não, querido, só pelo que vai comer, pelo que vai vestir. Não, por nada.
Não esteja inquieto por coisa alguma. Mas será que eu vou sobreviver a essa luta? Será que eu vou conseguir viver? Será que eu não vou morrer? Será que eu não vou padecer? Será que eu vou ter o que comer? Será que eu vou ter o que vestir? Será que eu vou ter de novo como pagar minhas contas? Será que eu vou sobreviver a esse naufrágio? Olha o que está escrito aqui: não andeis cuidadosos. Sabe por que não é para você andar cuidadoso com nada dessa vida? Sabe por quê? Porque não é a vida mais do que as coisas. Aí Jesus olha para você nessa noite e diz: fulano, eu sou soberano nos mínimos detalhes. E eu estou dizendo para você: olha para as aves do céu, olha para os lírios do campo. Escute, eu alimento as aves. E qual é o valor delas? Escute, eu visto os lírios. E qual é o valor deles? Verso 28 diz assim: por que você está tão preocupado? Por quê? Verso 30: pois se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã não existe mais, Deus não vai cuidar de você, mulher de pouca fé? Deus não vai cuidar de você, homem de pouca fé? Não andeis inquietos por nada, porque Deus é soberano nos mínimos detalhes. Deus cuida dos mínimos detalhes. Escute, Deus é soberano no seu sofrimento. Deus é soberano na falta. Deus é soberano em dias que nós não entendemos. Deus é soberano sobre os mínimos detalhes. Deus é soberano. Se você conseguir entender isso, escute, o seu sofrimento vai ser amenizado. Sabe por quê? Porque quando você sente falta de alguma coisa, quando você sente falta de alguém, ou quando você sente falta de alguma coisa que um dia estava com você e agora não está mais, que você tinha e agora não tem mais, aí você atribui a soberania, você fala: não, Deus é soberano. Se isso aconteceu comigo, se ontem eu tinha, hoje eu não tenho. Se hoje não está mais comigo, ontem estava. É porque Deus quis assim. E se Ele é soberano, então eu confio na sua soberania. Escute, quando o homem entende a soberania de Deus, ele sofre, mas sofre com Deus. Ele não deixa de sofrer, ele sofre, mas só com uma confiança: tudo que está acontecendo na minha vida é Deus, ou me apertando para eu ir para perto dele, ou me apertando para eu ser aperfeiçoado. Escute, Deus é soberano em todas as coisas. E a gente ainda vai continuar esse assunto, mas hoje eu quero que você vá embora para casa com a perguntinha na sua cabecinha. Nós vamos responder ela daqui 15 dias. O pessoal que está comigo, que não vai poder estar, né? Escuta na internet depois. Lá no canal Rancho, viu, Maria? Põe lá para a mãe ouvir a continuação dessa palavra. Deus é soberano. E a pergunta é essa: quem governa o mundo? Deus? O diabo? Os homens? Quem governa o mundo? Eu acho, no meu coração, que você já sabe quem governa. Mas quando a gente terminar esse assunto, eu tenho certeza que você vai ter a resposta e nunca mais vai se esquecer disso. Mas hoje,
Fique de pé nesse momento. E guarde isso no seu coração. Você pode repetir comigo, se você quiser. Você pode repetir assim: Deus. Você pode repetir isso, olha. Deus, eu acredito na sua soberania. E especialmente hoje, eu creio que o Senhor está cuidando dos mínimos detalhes da minha vida. Eu creio. Nada está escapando dos teus olhos, Jesus. Nada. Nem meu sofrimento, nem as minhas dores, nem as minhas lágrimas, nem a minha angústia, nem o meu medo, nada. Porque tu és soberano sobre os mínimos